Bem, então, retomando o nosso estudo acerca dos tributos em espécie, nós vamos continuar a nossa explanação agora tratando de uma nova espécie, exatamente as taxas. E o que é interessante a gente saber sobre as taxas, né? Primeiramente, a gente vai fazer um estudo introdutório sobre a taxa. Primeiro de tudo, taxa é uma modalidade que ela pode ser instituída, ela pode ser criada por qualquer um dos entes políticos. Então, por isso, nós dizemos que as taxas elas têm competência comum, ou seja, qualquer um dos entes políticos pode estabelecer a sua taxa. Então, quem é que pode ser o sujeito ativo? Ou quem é que tem competência para instituir taxas? A União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. Os quatro têm competência tributária para instituir taxas. Então, quem pode ser sujeito ativo? Da mesma forma, pode ser sujeito ativo de uma taxa a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. A previsão normativa das taxas. As taxas, elas estão previstas na Constituição brasileira, né, aquela parte destinada à tributação, e também tem a sua previsão legal no Código Tributário Nacional, mais especificamente no artigo 80 do Código Tributário Nacional, onde o artigo 80 define: para efeito de instituição e cobrança de taxas, consideram-se compreendidas no âmbito das atribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, aquelas que, segundo a Constituição Federal, as constituições estaduais, as leis orgânicas do Distrito Federal e as leis orgânicas dos municípios e a legislação com elas compatível, competem a cada uma dessas pessoas de direito público. Então, com isso você percebe que qualquer ente político ou qualquer pessoa jurídica de direito público interno que faz parte do Estado ou da administração direta pode instituir as suas taxas. E a ideia de taxa é, primeiro, a taxa é um tributo contraprestacional. E o que é que significa esse contraprestacional? Quer dizer que o Estado vai prestar um serviço aos cidadãos e, em contrapartida desse serviço que o Estado está prestando, o cidadão ele vai pagar um determinado valor. Ele vai pagar a taxa. Então, isso que significa contraprestacional. Por quê? Existe um serviço a ser prestado pelo Estado e você remunera o Estado pagando a taxa. Por isso que é contraprestacional. É a prestação de um serviço e aquilo que você dá em troca da prestação daquele serviço. Porque é contraprestacional, ou seja, no sentido oposto. Mas, na verdade, ele se completa, né? A outra ideia que nós temos sobre as taxas é que a taxa é um tributo vinculado. O que é isso? Sempre que você estipula a taxa, ela vai estar vinculada ao motivo ou à sua origem. Então, as taxas, elas estão ligadas à sua origem. Depois a gente vai ver direitinho exatamente por que elas estão ligadas, né? Mas o que acontece? Quando você paga o dinheiro da taxa, o poder público, diferentemente dos impostos, ele não pode gastar com alguma coisa. Ele só pode gastar com aquilo que originou aquela taxa. Então, se você paga a taxa, digamos, de uma fiscalização, essa taxa vai ser revertida exatamente para alguma atividade ligada a essa fiscalização. Ela não pode vir para outro canto. Isso é que significa que ela é um tributo vinculado. Quanto à periodicidade, né? Ou seja, com quanto tempo você pode cobrar a taxa e quais são as exigências para as taxas. Então, quais são os princípios aos quais as taxas estão submetidas? O primeiro princípio aos quais a taxa está submetida é o princípio da legalidade. Porque a taxa, também, para que ela seja instituída, ela tem que ser instituída por lei. E lei aqui em sentido estrito.
O segundo princípio é da anterioridade do exercício, ou seja, é estabelecido no exercício e passa a ser cobrado no outro. E o terceiro princípio que ela está submetida é o princípio da anterioridade nonagesimal, ou seja, uma vez que a lei que a estabelece, que a cria ou que majora, você tem 90 dias para ela ser implementada. Ou seja, do momento da vigência até o momento da cobrança, tem que levar no mínimo 90 dias. Por isso que você tem a chamada anterioridade também nonagesimal. No âmbito da Constituição, as taxas elas estão previstas, como eu já havia dito para vocês, no inciso 2º do artigo 145, onde o inciso 2º estabelece que as taxas, em razão do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados a contribuintes ou postos à sua disposição. Esse linguajar aqui da Constituição, ele é um linguajar muito técnico, né? Então, por ter um linguajar muito técnico, nós vamos aqui explicar alguns termos e, consequentemente, explicar a interpretação do que para a Constituição seria uma taxa. Então, primeiro, a taxa ela pode ser instituída em dois casos: ou para o exercício de poder de polícia, ou para a prestação de serviço público específico e divisível. Então, um desses dois motivos: ou exercício de poder de polícia, ou prestação de serviço público específico e divisível. Você pode chegar e ter ideia do que seria considerado como sendo o exercício do poder de polícia. Mas quando você, lá em Direito Administrativo 1, estudou os poderes administrativos, um dos poderes que vocês analisaram foi exatamente o poder de polícia. E foi explicado a vocês que o poder de polícia não é o poder da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Federal, ou seja, das instituições que têm o nome de polícia. Poder de polícia é o poder que é conferido ao Estado para que ele possa fiscalizar as atividades do setor privado, seja do cidadão, seja das empresas ou das pessoas jurídicas. Então, esse aqui é o poder de polícia. Então, uma vigilância sanitária, ela exerce poder de polícia? Sim, ela exerce poder de polícia. Esses conselhos regionais, como vocês têm no caso da profissão de vocês, o Conselho Regional de Administração, ele fiscaliza os administradores, tanto os administradores de empresa quanto os administradores públicos, o exercício das suas atividades. O CREA é de engenharia e arquitetura, então ele vai fiscalizar, é um conselho profissional que fiscaliza os seus profissionais, que são todas as modalidades de engenharia e a arquitetura, né? E assim por diante, cada um vai ter a sua atribuição para exercer a sua fiscalização. Então a taxa pode ser cobrada pelo exercício do poder de polícia, ou seja, pelo exercício dessas fiscalizações, ou pela prestação de serviços públicos específicos e divisíveis. E aí chega essa situação que você vai ter o que é que seria considerado um serviço público específico e divisível, né? Então, o que é que acontece? Você tem, para o exercício de poder de polícia, nós temos aqui vários exemplos que a gente vai colocar para vocês. Então, nesse exercício de fiscalização, qualquer brasileiro que queira sair do país, ele tem que usar um documento específico, que é exatamente o passaporte. Então, para você conseguir o passaporte, vai se verificar se você tem condições de sair do país. Ocorre uma fiscalização. Então, quando você pede o passaporte, você tem que pagar uma taxa de expedição do passaporte. Quando você vai fazer? Você vai abrir um estabelecimento que tem a ver com a saúde das pessoas. Por exemplo, você vai abrir um restaurante, uma lanchonete, um quiosque, ou um consultório médico, ou um consultório odontológico. Você precisa de um alvará sanitário.
Então, o que acontece? Você vai receber uma visita da fiscalização da vigilância sanitária. Então, paga-se a taxa de fiscalização da concessão de alvará. Por quê? Quando o alvará é concedido, quer dizer que a pessoa vai passar por aquela determinada fiscalização. Como também a fiscalização de veículos, né? Exemplo, os veículos que lidam eminentemente com transporte de passageiro, como é o caso dos táxis e dos Ubers, eles passam anualmente por taxas de fiscalização, para analisar se está tudo ok. Um veículo normal, ele ainda se submete a uma taxa, que é o licenciamento dos veículos, né? Que também o licenciamento ele é pago anualmente. E assim por diante, você tem várias outras taxas referentes ao exercício do poder de polícia. Em relação à prestação de serviço, nós temos várias outras referentes à prestação de serviço. Por quê? Porque o serviço, ele tem que ser um serviço que ele seja considerado específico e divisível. Então, só para que a gente entenda, né? O que é que a legislação, mais especificamente, o que é que o Código Tributário Nacional, ele coloca como sendo um serviço específico. O serviço específico é aquele onde você consegue visualizar um destinatário. O serviço ut singuli é aquele que você consegue visualizar um destinatário. E aqui, o que acontece? Só para que vocês entendam, né? Essa taxa referente a um determinado serviço específico. Quando você vai a um órgão público, você tem o direito de, pela Lei de Acesso à Informação, você tem direito de acesso a algumas documentações. Se você quiser, você tem direito a reproduzir alguns documentos. Claro, documentos esses que não estejam acobertados pelo sigilo, né? Mas o que acontece? Quando você pede a documentação, vai ser fornecida de graça? Não. Aquela documentação, para que ela seja fornecida a você, você tem que pagar uma taxa. Por quê? Porque o Estado ele está obrigado a mostrar o documento. Ele não está obrigado a lhe fornecer o documento. Então, vai ter um gasto, que é exatamente de reprodução do documento. Então, para que aquilo dali seja copiado, seja reproduzido, você tem que pagar uma taxa pela reprodução. Veja que é específico, não é qualquer pessoa que está pedindo, você está pedindo. Então, se é você que está pedindo aquela atividade, você tem que pagar por aquela determinada atividade. Existem pessoas que são mais formais e o que é que eles querem? Eles não querem simplesmente o documento. Eles querem o documento e que esse documento ele seja autenticado. Ou seja, que um funcionário público ele diga, olha, esse documento existe e esse documento que essa pessoa está recebendo confere com o original. Ou seja, tem lá o carimbozinho dizendo que confere com o original e tem um servidor público dando fé de que aquele documento confere com o original. Então, se você pedir a documentação, a reprodução da documentação, o poder público pode cobrar uma taxa. Se você pedir que essa cópia seja autenticada, você ainda paga outra taxa, que são as autenticações. Ou seja, você vai pagar por cada autenticação que é feita pelo funcionário público. Mas veja que esse serviço é um serviço específico. Por quê? Ele está sendo prestado para todo mundo? Não, ele está sendo prestado para aquela pessoa. Então, aquela pessoa que pediu, ela vai ter que pagar por aquilo que ela pediu, que ela gerou de despesa para um Estado. Tá certo? Por quê? Só lembrando, o Estado ele é obrigado a mostrar, ele não é obrigado a fornecer. Se a pessoa quer o fornecimento, então ela vai ter que pagar pelo fornecimento daquela determinada demanda. Isso é ser específico, ou seja, você pode identificar qual é a pessoa ou em que situação vai acontecer aquele serviço. Você tem como identificar todas as pessoas que estão envolvidas. Eles são diferentes, por exemplo, dos chamados serviços gerais ou multi-universo. Por quê? Serviços gerais são aqueles serviços que são prestados a qualquer pessoa. Só um exemplo. Por muito tempo o Brasil ele teve uma ideia errada que a iluminação pública era um serviço específico. Errado. Por quê? Quem é que passa na rua? É somente o morador da casa? Não.
Em frente à sua casa pode passar pessoas das mais variadas. Pode passar um turista, que está passando ali aquela vez e nunca mais vai passar de novo. Pode passar uma pessoa que foi trabalhar esporadicamente em uma casa da sua rua e depois nunca mais passar também. Como também vão ter aquelas pessoas que ou trabalham na região ou moram na região e constantemente vão estar passando pela sua casa. Então, o serviço de iluminação pública, ele é um serviço que é universal. Uma vez que foi colocada a luz, qualquer pessoa que se utilizar da rua no período da noite, ele está se utilizando da iluminação pública. Então, é um serviço universal. Outro serviço que nós temos também, que é um serviço universal, são exatamente o lixo. O lixo residencial. Por quê? Você vê que, via de regra, os governos municipais, ou seja, os municípios, eles têm a obrigação de recolher os lixos residenciais. Veja bem, eles só têm a obrigação de recolher os lixos residenciais. Por quê? Os lixos que são de comércios, os lixos de indústrias, de hospitais e clínicas, ou seja, lixos que precisam de uma maior atenção, eles não são responsabilidade do município. Ou seja, a própria pessoa que gerou o lixo, ela será responsável pela destinação desse lixo. Então, principalmente você vê aquelas ligadas ao exercício profissional, ou seja, a exploração de atividade econômica. Geralmente, aqueles locais que exploram atividade econômica, esses locais, eles têm uma destinação de lixo específica, ou seja, eles são responsabilizados pelo seu lixo. Nos demais, que são os residenciais, eles recebem, todos têm direito a coleta do lixo, né? Regular. Então, por isso você percebe que se você tiver um imóvel residencial, o município vai fazer a coleta do lixo para você. Mas digamos, se você fizer uma reforma, o município ele não é obrigado. Ele é obrigado à coleta do lixo comum. O resíduo de reformas, isso daí é um lixo especial. E aí você tem que contratar uma empresa para recolher aquele determinado lixo residencial que você produz nas reformas, ou em construções, ou para construir, ou para reformar. Mas o lixo comum, não. Ele é universo. Tá certo? Ou seja, ele é destinado a todos. Então, a partir daí você começa a ver o que é específico e o que é geral. Nós também temos que entender o que vem a ser considerado divisível e aquilo que vem a ser considerado indivisível, né? Ou seja, o que é que nós vamos considerar como sendo um serviço divisível e o que é que nós vamos considerar um serviço que é indivisível. Então, é um serviço divisível, né, que é prestado para você. A água. Você consegue dizer quanto é que você recebe de água na sua casa? Consegue. Então, ele é um serviço divisível. Agora, segurança pública. A gente tem como determinar o que é que cada pessoa recebe de segurança pública? Não. Então, a segurança pública é um serviço indivisível. Já a água, o fornecimento de água é um serviço que ele é divisível. Outro, que também é divisível. Hoje em dia, quando as pessoas vão ao judiciário, via de regra, elas pagam custas judiciais. Mas as custas, elas estão de acordo com o valor do processo. Valores maiores, custas maiores. Os processos que lidam com valores menores, pagam custas menores. Mas por quê? Todos têm direito de manejar o judiciário, ou seja, de entrar com processos. Mas quem vai entrar com processos grandes, que vai dar mais trabalho, paga mais custas. Quem vai entrar com processos pequenos, que são mais fáceis de ser resolvidos, vai pagar custas menores. Então, as custas judiciais também é um tipo de taxa divisível, que você consegue separar aquilo que você beneficia aquela pessoa e aquilo que você não beneficia aquela outra pessoa. Então, por isso que quando você vai lidar com taxas, você vai lidar com esses dois tipos de situações, ou o exercício do poder de polícia ou a prestação de serviço.
mas não é qualquer serviço público que pode ser oriundo de taxa. Tem que ser um serviço que seja específico e divisível. Por muito tempo se pensou que a iluminação pública ele era individualizado. Na verdade, ele não é. Ele é universal. Então, por isso que o próprio STF, o Supremo Tribunal Federal, ele julgou que as taxas de iluminação pública elas são inconstitucionais. Por quê? Porque elas não são divisíveis. Elas são o contrário, indivisíveis. Você não consegue dizer quanto é que a pessoa vai receber de luz. Não. Uma pessoa que caminha muito à noite, recebe mais, aproveita mais as luzes. Uma pessoa que caminha menos à noite, aproveita menos a luz. Então, você tem a situação da indivisibilidade, tá certo? O outro ponto que nós temos é exatamente referente que esse processo, essa utilização do serviço, ela pode ser efetiva ou potencial. O que é que significa isso? Que a taxa ela é paga, mesmo que ela seja efetiva ou potencial. Então, efetiva é quando você realmente usufrui. Potencial é quando você não usufrui, mas esteve todo o tempo à sua disposição. Só um exemplo aqui para vocês. O Corpo de Bombeiros é uma instituição que existe. E ele tem que estar preparado o tempo todo, né? Por quê? A qualquer momento que surgir alguma emergência em que seja necessário o Corpo de Bombeiros, ele tem que atuar. Então, o certo é que as pessoas paguem taxa para o Corpo de Bombeiros somente quando precisar, ou eles paguem a taxa todo ano? Eles têm que pagar a taxa todo ano. Por quê? Através do pagamento dessa taxa aos bombeiros, os bombeiros eles podem mudar, ou podem atualizar, ou podem remodelar o material que eles utilizam, ou seja, os equipamentos, né? Desde os veículos até os equipamentos que eles mesmos utilizam. Pode ser arroba, corta-fogo, pode ser os materiais, os machados, pode ser os equipamentos, né, que eles utilizam, por exemplo, no caso de acidentes, onde ele tem aqueles macacos hidráulicos para afastar as latarias, a funilaria dos carros, e assim por diante. Então, o ideal é que os equipamentos dos bombeiros, eles sempre estejam atualizados, eles sempre sejam os melhores. Por quê? Porque no dia que alguém necessitar, eles já estão com o equipamento pronto para utilizar, com o pessoal bem treinado e com o equipamento pronto para ser utilizado. Então, por isso que o pagamento da taxa do Corpo de Bombeiros, ele é um pagamento que é anual, ou seja, todo ano tem que ser paga essa taxa. Porque o serviço, embora nem a maioria das pessoas não utilizem essa taxa dos bombeiros, ela fica em potência, ou seja, ela fica à disposição para que qualquer pessoa, quando tiver necessidade, ela venha a obter. Então, graças a Deus, que a maioria de nós nunca foi necessário. Você pode ficar achando estranha essa taxa do Corpo de Bombeiros, mas o que acontece? A taxa do Corpo de Bombeiros, hoje em dia, aqui no Ceará, ela é exigida dos condomínios verticais, né? Ou seja, dos edifícios. Então, geralmente os bombeiros, eles vão aos edifícios para verificar exatamente como é que está a situação dos edifícios. Porque o problema maior que você tem no resgate é nos condomínios verticais, do que nas casas ou nos condomínios horizontais. Então, por isso que hoje em dia, quem acaba remunerando são os condomínios verticais. Mas eles têm uma taxa que eles pagam atualmente, chamada taxa para o Corpo de Bombeiros. Vocês conseguiram compreender tudo aquilo que a gente falou até aqui? Agradeço aí a resposta. Então, uma vez que a gente entendeu a competência, o sujeito ativo, que a gente começou a analisar essas peculiaridades, nós temos que analisar também o fato gerador, ou seja, o que é que starta, ou seja, o que é que faz com que a pessoa ela tenha a obrigação de pagar uma taxa. E aí quem vai nos esclarecer sobre o fato gerador é exatamente o artigo 77 do Código Tributário Nacional, onde o artigo 77 estabelece o seguinte:
As taxas cobradas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, que nós já vimos, ou a aplicação efetiva ou potencial do serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Por quê? O efetivo é aquilo que realmente foi prestado, que a pessoa recebeu. O potencial é porque a pessoa não recebeu, mas estava todo o tempo à sua disposição. Então você vê que você tem esses dois fatos geradores. Então, sempre que um cidadão ele precisar de um exercício regular de poder de polícia que não a polícia ostensiva, né? Mas o poder de polícia é uma fiscalização, que ele for submeter a fiscalizações, ele paga uma taxa. Bem como quando ele tiver esses serviços públicos que sejam específicos e divisíveis. Ele também vai pagar essa taxa. Então, são nessas duas circunstâncias, então são esses dois fatos geradores. Como nós já vimos, nós temos o primeiro da taxa de polícia, ou a taxa de fiscalização, que está previsto no artigo 78 do Código Tributário Nacional. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Então você vê aqui exatamente quando é que você paga essa taxa. É sempre que você precisar desse tipo de fiscalização do poder de polícia. Desse conceito, o que é que nós podemos destacar, né? Primeiro, para ser cobrada essa taxa referente à fiscalização pelo exercício do poder de polícia, você tem que se enquadrar naquelas exigências legais. Você vai, geralmente, quando você pede uma licença, uma autorização ou um alvará do poder público, você vai pagar uma taxa. Como também, o poder público, ele pode fazer restrições aos direitos, interesses ou liberdades individuais. Por quê? Porque o poder público, ele estabelece exatamente o exercício das atividades individuais ou das liberdades individuais. Então, só para que vocês entendam, por que o poder público ele limita, ele restringe esses direitos individuais? Por conta do interesse público. Aí ele pode limitar por conta da segurança, da higiene, da ordem, dos costumes, da disciplina da produção e do mercado, do exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização, da tranquilidade pública ou respeito à propriedade ou aos direitos individuais ou coletivos. E aqui, hoje em dia, já fica mais fácil de nós entendermos, né? Exemplo. Hoje em dia, a pandemia, graças a Deus, ela vem recuando. E o que é que algumas pessoas estão fazendo hoje em dia? Estão fazendo festas, né? Mas, mesmo no auge da pandemia, a gente tinha muitas denúncias de festas que estavam sendo feitas. E muitas vezes, quando a polícia ou os órgãos de fiscalização chegavam na festa, era geralmente podia ser em uma chácara, em uma fazenda ou uma residência, e o proprietário da residência já dizia logo: olha, eu estou em propriedade privada, eu posso fazer o que eu quiser dentro da minha casa. Não é dessa maneira. Por quê? Vocês viram, quando vocês analisam o conceito de poder de polícia, você verifica que ao setor privado é dada a liberdade, desde que não contrarie o direito, ou não contrarie alguma norma jurídica. E lembrando, norma jurídica não é somente a lei. São normas jurídicas a Constituição e as leis, a jurisprudência, a doutrina, os costumes e os princípios gerais do direito. Então, se você contrariar qualquer um deles, a liberdade do particular ela pode ser diminuída. Ela pode ser repensada.
No caso, por que os policiais eles podiam entrar nessas casas, fazendas ou nessas propriedades privadas que estavam fazendo essas atividades? Por quê? Embora elas acontecessem em locais privados, ou seja, locais que você individualiza o exercício para uma ou algumas pessoas, a repercussão daquilo não é privada, é público. Ah, por que é público? Porque uma vez que uma pessoa ela é infectada, ela vai infectar outras pessoas. E quem é que vai arcar? Ah, mas a maioria das pessoas que estavam ali na festa tem plano de saúde, então ela vai para o setor privado. Mas vai ter um problema. Por quê? Aquela pessoa que é infectada na festa, ela não obrigatoriamente só ela vai adoecer. Ela pode adoecer e colocar outras pessoas ao seu redor para adoecer. E quem garante que todas as pessoas ao seu redor, embora todo mundo tivesse plano de saúde, quem garante que quando você voltasse e não tivesse ainda consciência que você estava infectado, você não passou para outras pessoas que também utilizam a rede pública, que por sua vez vão infectar outras pessoas que vão utilizar a rede pública. Então, por isso que a intervenção, ou seja, a atuação da administração pública tem que ser logo e não depois. Ou seja, não, o poder público ele tem que agir logo no início e não depois que a desgraça está feita, ou seja, que o problema já aconteceu. Então, por isso, a necessidade de fazer a atuação, mesmo em festas privadas. Por quê? Porque o risco do vírus, da Covid, se espalhar é muito grande. Só para que vocês tenham ideia. A maioria das catástrofes que aconteceram no Brasil nos últimos anos foram problemas de fiscalização. Foi porque a fiscalização ela não foi bem feita. Exemplo, eu acho que a maioria de vocês era muito jovem, né? Quando ocorreu esse incidente. Mas o incêndio que ocorreu na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em 2013, poderia ter sido evitado se os bombeiros tivessem feito a fiscalização deles de maneira correta. O rompimento das barragens de Mariana em 2015 e de Brumadinho em 2019 também poderiam ter sido evitados. Se o quê? Se a agência responsável pela fiscalização das barragens tivesse feito a fiscalização da maneira correta. Assim como o incêndio do Centro de Treinamento do Flamengo. Se o município do Rio de Janeiro fizesse as fiscalizações, ou seja, se o CREA tivesse feito a fiscalização, se o município do Rio de Janeiro colocasse seus fiscais que analisam as edificações, eles tivessem feito a tempo, você teria evitado todas essas tragédias. Então, via de regra, quando você tem um problema desses, é porque a fiscalização, ela falhou. Essas grandes tragédias, elas também têm culpa do Estado. Por quê? Porque o Estado, ele falhou em fazer a fiscalização. Então, por isso que o Estado, ele tem sim que intervir no setor privado e fazer limitações. Agora, aqui, entenda, o que eu estou dizendo é que o Estado, ele não tem que entrar no setor privado e mandar no setor privado, mas ele tem que fiscalizar, porque qualquer excesso que seja cometido no setor privado, a repercussão, ela é no setor público. Você pode ver esse problema da Covid, dessas festas clandestinas que estão acontecendo. Ah, alguém está faturando dinheiro, ou uma pessoa ou algumas pessoas, mas geralmente aquelas pessoas que são infectadas, elas vão para quê? Para a rede pública. Então, quem sofre? Todo mundo. É o setor público como um todo. E, consequentemente, toda a sociedade. Então, além do serviço ser um serviço público divisível e específico, nós temos também o efetivo exercício do poder de polícia. E aí a gente falou que essa polícia aqui é uma polícia que é a fiscalização. Não obrigatoriamente é o exercício feito por uma polícia específica, né? E aí a gente pode ver exatamente dentro dessas circunstâncias. No que diz respeito ao serviço, a gente também já viu, né? O que é que está previsto lá no artigo 79 do CTN, o que é que significa ser um serviço específico ou o símbolo, o que é que significa ser um serviço divisível, ou seja, que você consegue determinar quem são os beneficiados, e o que é que significa ele ser efetivo e potencial, né?
Efetivo é quando o contribuinte ele realmente usufrui, ou seja, ele vê de forma concreta o serviço ser prestado. Potencial é porque o serviço a pessoa pode vir a utilizar. Não obrigatoriamente a pessoa vai utilizar aquele determinado serviço. Só para que vocês entendam, outros serviços públicos que nós temos, né? Nós temos o serviço de esgoto. O serviço de esgoto, a pessoa pode dizer, o serviço de esgoto, ele é opcional. Não, o serviço de esgoto, ele é obrigatório. A água, a pessoa pode até ter um poço profundo, mas o esgoto, ele é obrigado. Ou seja, quando há rede de esgoto passando pela rua, todos os moradores, eles são obrigados a se conectar com a rede de esgoto. Ele é obrigatório. A coleta de lixo, né, do lixo residencial, ela é compulsória. Do lixo, quando há declaração de atividade econômica, do comercial, de restaurantes, de hospitais, de clínicas, a esse lixo, o Estado, ele obriga essa pessoa a contratar empresas específicas. Por quê? Construtoras, porque esse lixo, ele precisa ser processado antes dele ser descartado, né? Ou seja, ele precisa de um tratamento especial para o seu descarte. Então, por isso que existe um tratamento específico também para eles. E aí, lembrando também, um serviço que também é potencial, e graças a Deus que ele é potencial, é o serviço de combate a incêndio dos bombeiros, onde os condomínios verticais, eles pagam a taxa dos bombeiros anualmente. Vocês estão conseguindo acompanhar todas essas explicações? Tem alguma dúvida a respeito daquilo que a gente viu até aqui? Agradeço, Orlando. Então, dentro dessa perspectiva, a gente vai começar a fazer alguns estudos mais específicos, né? O primeiro deles é a base de cálculo. Então, em cima de que valor essas taxas vão ser cobradas? Por quê? Porque as taxas, elas não podem ter a mesma base de cálculo dos impostos. Isso, inclusive, hoje em dia, antigamente isso daí já foi muito discutido, mas hoje em dia o Supremo Tribunal Federal ele já pacificou esse entendimento na súmula, através da sua súmula 595. Onde a súmula 595 ela diz o seguinte: é imposicional a taxa municipal de conservação de estradas de rodagem, cuja base de cálculo seja idêntica à do imposto territorial rural. Ou seja, o município estava querendo cobrar uma taxa para conservar as estradas municipais e estava utilizando como base de cálculo a mesma base de cálculo do ITR, que é um imposto federal. Não pode. Ou seja, a taxa ela tem que ter base de cálculo diferente de todos os impostos. Não pode ter nenhuma identificação. E de onde é que o STF ele tirou isso? Exatamente do parágrafo 2º do artigo 145 da Constituição Federal e do parágrafo único do artigo 77 do Código Tributário Nacional. O que é interessante também a gente, nesse estudo da taxa, entender? Que deve existir uma correlação entre o valor da taxa e o custo da atividade estatal. O que quer dizer isso? A taxa ela não pode ser pequena se o custo é grande. Então, ela tem que ser proporcional. Então, custo grande, valor da taxa grande. Custo pequeno, valor da taxa pequena. Inclusive, também sobre as taxas, nós temos uma súmula vinculante do STF, que é a súmula vinculante número 29, que diz: é constitucional a adoção no cálculo do valor de taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. O que quer dizer isso? Que a taxa ela pode utilizar alguns elementos do imposto?
Pode, desde que ela não utilize todos os elementos. Então, ela pode utilizar alguns, só não pode utilizar todos. É isso que quer dizer essa súmula vinculante número 29. E aí, o que acontece? Nós já vimos problemas acontecendo, por exemplo, tem taxa do lixo. Tem municípios que cobram taxa do lixo, mas o município, para cobrar a taxa do lixo, ele não pode se preocupar somente na metragem do imóvel. Por quê? Porque o IPTU, ele já utiliza a metragem do imóvel. Ele pode utilizar a metragem do imóvel e outros fatores, mas ele não pode ser somente a metragem do imóvel. Por quê? Porque a base de cálculo do IPTU é baseada na metragem do imóvel. Então, é isso que você tem que tomar muito cuidado para você não deixar que uma taxa ela seja igual ao imposto. E um desses fatores para você fazer essa diferenciação é exatamente a base de cálculo. Outro ponto que a gente pode analisar são as custas judiciais, né? Onde os processos, a justiça ela exige que seja colocado no valor da causa. E esse valor da causa pode estar de acordo com o valor da condenação ou o valor do benefício que a pessoa pode alcançar com aquele determinado processo. Pois bem, o valor da taxa, ou seja, o valor das custas judiciais, ela vai ser baseada exatamente ou nesse valor da causa ou no valor da condenação. Então, por isso que essas custas, elas nem podem ser muito altas e nem muito baixas. Elas têm que ser proporcionais ou ao valor da causa ou ao valor da condenação. Tudo bem? Continuando, quem são os contribuintes, né? Nós vimos que o contribuinte são os pagadores. Então, quem são os pagadores? Os pagadores são aquelas pessoas que são usuárias ou beneficiárias daquele serviço público divisível específico ou que estão ou aqueles usuários e beneficiários que estão submetidos ao poder de polícia. Então, ou quem recebe serviço público divisível e específico, ou quem se submete a essa fiscalização do poder de polícia, são as pessoas que vão pagar as taxas. Como é que é feito o lançamento? Ou seja, como é que se diz que determinada pessoa tem que pagar determinado valor de tributo, ou determinado valor de taxa? É feito pelo Estado. Por quê? Se a pessoa tem um serviço, ou está posto à disposição dele, a pessoa tem que se cadastrar em algum canto. Então, o Estado já conhece a pessoa e, consequentemente, já cobra a taxa daquela determinada pessoa. Se a pessoa precisa sofrer aquela fiscalização, ela tem que se apresentar e pedir a fiscalização. Então, no momento que ela se apresenta e solicita, o Estado ele já verifica e cobra aquela determinada taxa. Então, por isso que o lançamento ele é feito de ofício. Ou seja, ele fica a cargo do Estado. O Estado que eu estou dizendo aqui no sentido amplo. Ou seja, se for uma taxa federal, fica a cargo da União. Se for uma taxa estadual, fica a cargo do Estado membro. E se for uma taxa municipal, fica a cargo do próprio município. Quando a gente está lidando com as taxas, uma das coisas que a gente mais ouve é a diferenciação entre taxa e tarifa. Por quê? Porque taxa e tarifa, elas são duas coisas distintas. Por exemplo, a taxa que você paga pelos bombeiros é uma taxa. Por que ela é uma taxa? Primeiro, a taxa é um tributo. Se ela é um tributo, o regime jurídico dela é de direito público. Porque a natureza dela é uma natureza tributária. E quem foi que considerou a taxa como sendo um tributo? A própria lei. No caso brasileiro, a Constituição e a lei, o Código Tributário Nacional. Onde o sujeito ativo, ou seja, a pessoa que institui a taxa, é sempre uma pessoa jurídica de direito público interno. União, Estado-membro, Distrito Federal e municípios. O pagamento da taxa, ele é compulsório, ou seja, não se pergunta se a pessoa quer pagar a taxa. Ela tem que pagar a taxa, por isso que ela é compulsória. E você paga a taxa, mesmo que você receba aquele serviço, ou que ele seja potencial. Então, como é a taxa de bombeiros que eu estou repetindo para vocês. Graças a Deus, eu nunca tive incêndio na minha casa, ou nas propriedades que eu tenho. Então, sempre paguei a taxa de maneira potencial. Você paga se você precisar utilizar. Infelizmente, aquelas pessoas que tiveram
esses problemas, eles tiveram uma utilização efetiva, né? Essa receita da taxa é uma receita derivada. Por que é uma receita derivada? Porque ela é oriunda de tributo, onde a pessoa paga e não quer saber se realmente trouxe proveito ou não. E, por tudo isso, como ela é um tributo, ela se sujeita aos princípios gerais de direito tributário. É diferente da tarifa. Por quê? A tarifa é um regime jurídico de direito privado. E aí, para você entender essas tarifas, por exemplo, nós temos os chamados pedágios, né? Os pedágios, eles são taxas ou tarifas? Eles são tarifas. Por que eles são tarifas? Porque existe somente um caminho para você seguir? Não, você também tem outras estradas. Agora, claro, aquela estrada que cobra pedágio, teoricamente, é aquela que está mais bem conservada. Então, você paga por aquele determinado serviço. Mas aí você não é obrigado, porque você não é obrigado a passar nessa estrada. Se você quiser passar na estrada melhor, você paga a tarifa. Se você não quiser pagar na estrada melhor, você vai nas outras que não são tão bem conservadas, mas você também não precisa pagar nada. Então veja que na tarifa a pessoa tem a opção de pagar a tarifa ou não, porque ela tem opções de obter aquele mesmo serviço. Ela tem outras opções. Veja que na taxa você não tem outra opção, você tem que pagar, ela é compulsória. Então, por isso que a tarifa, ela é o regime jurídico de direito privado, enquanto que a taxa é de direito público. A tarifa, como a pessoa ela se submete àquela situação daquela empresa, ela tem natureza contratual. A taxa, ela é tributária, ou seja, a obrigação de pagamento da taxa, ela ocorre porque ela é um tributo. Na tarifa, porque você assinou um contrato. A energia, por que você paga a energia? Você assinou um contrato com a concessionária de energia, então é uma tarifa. O sujeito ativo da tarifa é uma pessoa jurídica de direito privado, porque geralmente é uma empresa. O pagamento da tarifa é facultativo. Facultativo por quê? Porque a pessoa pode arranjar outro meio, que não aquele dali que está sendo colocado pela empresa. Na tarifa, você só paga se ocorrer a utilização efetiva, ou seja, você só paga se você utilizar. Se você utilizar, você não paga. Então, como está tendo uma prestação de serviço, e um serviço de exploração econômica é uma receita ordinária, porque a pessoa está remunerando a empresa pela utilização do serviço, porque através daquele serviço a empresa está explorando a atividade econômica. Então, é receita originária. Então, como ela é uma verba de direito privado que está relacionada a contrato, ela não se sujeita aos princípios gerais de direito tributário. Ela se sujeita aos princípios gerais de direito, do direito contratual ou do direito civil, relativo aos contratos. Então, a partir daqui você começa a entender o que é taxa e o que é tarifa. Também, ao invés de ouvir o termo tarifa, você pode ouvir o termo preço público. Quando sempre você ouvir o termo preço público, a pessoa também está se referindo às tarifas. Aqui só um exemplo que você tem tarifas, né? A conta de telefone é obrigatória? Não, é uma utilização voluntária. Então você paga uma tarifa. A água tratada, você também paga uma tarifa. Por quê? Porque a pessoa pode ter um poço profundo, né? Então por isso que você tem nesses casos, tanto da telefonia quanto da água tratada, são tarifas. Já quando a utilização ela é compulsória, você paga a taxa. Coleta de lixo, coleta de lixo domiciliar, é compulsória. A emissão do passaporte é compulsório, né? Então, sempre que você for obrigado a fazer, é taxa. Sempre que ocorrer uma faculdade, ou seja, você conseguir resolver aquela mesma coisa de uma outra maneira, aí você paga uma tarifa. Ficou clara essa distinção entre tarifa e taxa? Alguma dúvida?